Que Deus lhe abençoe de uma forma extraordinária. E eu gostaria que você já se programasse para logo mais estar conosco aqui na Catedral da Fé, a fim de se alimentar da palavra de Deus, de fortalecer para que você possa estar preparado para as lutas do dia a dia. Nós sabemos que todos os dias enfrentamos batalhas espirituais e o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Como vencer tudo isso? E como nos mantermos firmes até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus, para que alcancemos a salvação eterna. E é isso que todas as quartas-feiras, através do estudo da palavra, você aprende. Logo mais 19 horas, aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, o Bispo Jean Paulo estará realizando esta noite que trará avivamento e fortalecimento para toda a igreja, obreiros, membros de grupos, simpatizantes, você que de repente está afastado e tem a oportunidade de retornar. Eu creio que quando você chegar aqui na Catedral da Fé, você vai ser revestido pela força e pelo poder do Espírito Santo. Hoje, quarta-feira, reunião para os filhos de Deus e o avivamento espiritual. Nós começamos o programa Saindo da Crise, hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro, e eu volto daqui a pouco. Expandir seus negócios, atrair mais clientes e manter as vendas em alta são os maiores desafios para quem tem o próprio negócio. Estatísticas mostram que 48% dos empreendedores que abriram suas empresas há apenas 3 anos já fecharam suas portas. Você está preparado para evitar esse destino? Quer garantir um futuro diferente para seus empreendimentos? Então não perca! Nesta segunda-feira, 21 de outubro, participe do 3º Clamor para a Queda das Muralhas, na maior palestra de prosperidade do mundo. Quando nós falamos de prosperidade, muitas pessoas logo pensam apenas no que elas podem receber, alcançar e lucrar. Mas nós sabemos que, se não houver direção e sabedoria, o dinheiro que poderia atender às necessidades acaba se tornando o senhor de muitas pessoas. E por essa razão, muitos se perdem no caminho, fazendo com que, infelizmente, suas vidas sigam por uma direção que não deveria. Nós vamos acompanhar uma matéria cujo tema é Amor ao Dinheiro como Raiz de Todos os Males. Preste bastante atenção e daqui a pouco nós retornaremos. Registros estarrecedores de uma verdadeira guerra entre irmãos. Deixa eu falar pra ela, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu gravo um vídeo agora dela. Deixa eu entrar e ver minha mãe. Deixa eu entrar e ver minha mãe. Você vem na tarde, eu quero entrar e ver minha mãe. Com um olhar perdido e desacreditado, a matriarca da família observa a cena protagonizada por aqueles a quem ela protegeu a vida inteira. Visivelmente debilitada, Dona Maria mostrou toda a sua indignação ao falar com a reportagem da Record TV. Isso é uma coisa que não se faz, né? Um filho invadiu uma casa, a filha. Isso não se faz. Coisa de louco. Coisa de louco, pra mim é. Com a saúde muito fragilizada e sem sair da cama, Dona Maria fica ainda mais abalada diante da briga que coloca os filhos em lados opostos por um motivo: dinheiro. Não deveria nem existir uma coisa dessa, né? É desnecessário uma cena dessa, né? E cruel com a mãe, né? Porque é a minha mãe, né? Não gostaria que ela passasse por isso, né? Por trás de acusações, insultos e ameaças, a disputa por um patrimônio calculado em 13 milhões de reais. E a frieza dos filhos em não pagar o plano de saúde da mãe, além de cortar a luz da casa para que o equipamento de oxigênio usado por Dona Maria para respirar parasse de funcionar. Me matar. Querem me matar. Dentre tantas situações que roubam a paz dentro das famílias, está o rompimento dos laços afetivos entre irmãos. Os pais morrem e os bens precisam ser divididos. E é aí que a ganância entra em cena, provocando a ruína de relações construídas há décadas.
Em janeiro deste ano, Mário Jorge Lobo Zagallo, uma das maiores lendas do futebol brasileiro, faleceu aos 92 anos. Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas, diz a nota divulgada pela família. Mas nenhum destes adjetivos conseguiu ofuscar a guerra que se formou diante da herança milionária deixada pelo ex-técnico da seleção, um valor superior a 10 milhões de reais. Em testamento, Zagallo deixou mais da metade da fortuna para o filho caçula, Mário César. As declarações deixadas por Zagallo em testamento revelam um drama familiar e uma profunda mágoa de Zagallo em relação aos 3 filhos mais velhos. Consta no documento que tal escolha se deu pela profunda decepção com seus 3 outros filhos, principalmente no período pós-morte de sua esposa, quando seus 3 outros filhos desistiram de lhe dar atenção e carinho, e que essa seria uma maneira de retribuir todo o carinho e dedicação que seu filho Mário César tem lhe dispensado. Um distanciamento entre pai e filhos que teria começado justamente por conta de outra herança, deixada por Dona Alcina, esposa de Zagallo. Ainda de acordo com o testamento público, Zagallo acusa os demais herdeiros de tentativa de extorsão e anulação do inventário de Alcina, que faleceu em 2012. Infelizmente, situações como as vistas nesta matéria são muito comuns entre famosos e anônimos, nos momentos de partilha de heranças, tendo em vista que sempre terá alguém se sentindo injustiçado. Diante deste cenário, todos os herdeiros acabam enfrentando prejuízos. Além da vontade de quem faleceu não ser totalmente preservada, sua história de vida começa a ficar ofuscada em meio às desavenças pelos bens. Famílias são corrompidas pela divisão de uma herança, demonstrando publicamente que o dinheiro tem muito mais valor para elas do que um lar bem estruturado. Seriam estes casos uma constatação de que o amor ao dinheiro realmente é a raiz de todos os males? Nós queremos já deixar à sua inteira disposição o número da Central de Atendimento Espiritual, que é 11 3573 3535. Você pode ligar agora. Se você preferir mandar uma mensagem de WhatsApp, você pode fazê-lo através do 11 3573 3510 e também pastoronline.com. Através dessa plataforma você será muito bem atendido. A nossa central está aí a todo vapor, à disposição de todos os que precisam de uma palavra, de uma orientação. Se você está com a cabeça cheia de problemas, confuso, enfrentando dificuldades e não sabe como fazer para resolver, precisa de uma direção, ligue agora, mande uma mensagem agora e nós iremos com certeza lhe ajudar. Você vai acompanhar a história da Eliane. Seu Deus era o dinheiro. E o quanto isso trouxe enormes problemas para a sua vida é o que nós vamos saber, mas também como ela conseguiu vencer e superar essa situação e hoje realmente viver uma vida de prosperidade. Vamos acompanhar. O que pautava a minha vida era o dinheiro. Se o dinheiro estava na minha mão, a minha vida estava tranquila. Então, eu já fiquei com uma dívida de 30 mil. Foi literalmente do luxo ao lixo. De comprar nos shoppings mais renomados e passar a querer comprar no camelô e não ter dinheiro para comprar no camelô. Meu nome é Eliane Benício, tenho 46 anos e sou corretora de imóveis. A minha família foi criada de uma forma bem ruim, hoje eu vejo, porque a minha mãe, meu pai morreu cedo, também criava a gente sozinha. Então eu cresci ouvindo, a gente não precisa de homem para nada. Eu comecei ganhando R$700, em 6 meses eu ganhava R$10.000 sem formação nenhuma. Foi assim uma coisa sobrenatural. Então eu comecei a viajar, eu comecei a ter uma vida muito melhor.
Aí, passado o tempo, eu comecei a receber comissões ainda maiores. Então, eu comprei carro. O que pautava a minha vida era o dinheiro. Eu só queria adquirir bens, mas eu adquiria vários bens e eu ainda não me sentia saciada. Eu lembro de quando eu comprei meu apartamento, que ele era tudo o que eu queria, um apartamento num condomínio clube, grande, confortável. Um mês se passou e eu já estava pensando, tem que ter agora um de 200 metros. Eu já queria dobrar a área, porque, para mim, eu sempre queria mais. Eu nunca estava satisfeita com o que eu conseguia. Cada conquista eu queria mais. Eu nunca estava satisfeita. Quando eu saí do mercado imobiliário, aí a situação começou realmente a ficar difícil, porque eu já não ganhava mais do que eu ganhava no mercado imobiliário e eu comecei a me desfazer dos meus bens, dos bens que eu tinha adquirido. Aí me desfiz de carros, me desfiz de uma sala comercial que eu tinha comprado e peguei o dinheiro dessa sala e montei um segundo negócio, que era uma empresa de marmitex. Aí estava servindo 150 marmitex por dia, estava começando aí bem, mas a empresa a quem eu servia quebrou em 6 meses e aí eu fiquei muito endividada. O dono do mercado que me servia, ele era agiota também, ele prestava dinheiro. Ele converteu a minha dívida do mercado em uma dívida de agiotagem. Então, eu já fiquei com uma dívida de 30 mil com agiota e cheguei à situação de perder tudo que eu tinha adquirido e o meu apartamento estava indo a leilão já tinha oficiais de justiça na minha porta. Eu estava com mais de 700 mil em dívidas e não tinha nenhuma condição de resolver. Eu estava procurando emprego de faxineira, porque eu só queria colocar comida na mesa para os meus filhos e eu não estava conseguindo. Eu dormi, quando foi de madrugada, eu acordei e comecei a chorar. Foi o dia mais aflito da minha vida. E eu fui na sala e eu liguei a televisão. E quando eu liguei a televisão, estava passando a programação da Igreja Universal. E aí o pastor fez uma oração e tirou aquela aflição assim com a mão. Assim, quando a oração acabou, a minha alma estava calma, eu tinha paz. E aí eu cheguei e pedi para Deus, falei, Senhor, se ontem foi o Senhor que mandou assistir essa programação, e se o Senhor quer que eu continue aqui, me dá um sinal. Meu telefone tocou e a minha prima me ligou e falou assim, Eliane, tem uma agência de faxina que tá procurando faxineira e não tá pedindo experiência. Porque como eu nunca tinha trabalhado na faxina, nem de faxineiro eu tava conseguindo. Então assim, do dia que eu pisei na igreja, nunca mais ninguém precisou levar um prato de comida na minha casa, porque eu já comecei a fazer minhas faxinas e já pude começar a levar o alimento. E aí eu tive a confirmação de Deus que era para eu estar aqui, porque foi isso que eu pedi para ele. Quando eu orei para ele para pedir o sinal, eu falei, o Senhor me arruma pelo menos uma faxina. Comecei a obedecer a direção que o pastor dava em tudo. Então eu fui mudando, eu parei de ser mentirosa, eu parei de fazer coisas que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Eu fui aprendendo tudo. Só que eu continuava focada em pagar as minhas contas. E aí eu dobrei meu joelho e comecei a cobrar de Deus, falar, Senhor, mas eu vou na igreja, a igreja diz que a gente pode pedir, que o Senhor vai dar, né? Pedir, dá-se-vos-á. Por que eu pedi tanto? Eu pedi de manhã, eu pedi de tarde, eu pedi de noite, eu pedi, e o Senhor não me deu esse negócio. E aí, Deus me disse o seguinte, ele disse assim, quando seu filho pede, faz birra, você dá? É isso que você acha que é o certo de se fazer? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aquilo me pegou de um jeito, eu pensei, meu Deus, eu focava no dinheiro, eu ainda continuava buscando dinheiro, a minha vida toda era pautada no dinheiro. O meu Deus era o dinheiro. Então, nesse dia, eu me toquei de que eu estava totalmente errada, de que o que eu estava fazendo não agradava a Deus, não era isso que Deus queria de mim. E eu orei e disse a Deus, nunca mais eu vou orar te pedindo as coisas. O pastor deixou com que nós nos ajoelhássemos no altar e naquele momento, eu recebi a maior dádiva que uma pessoa pode receber na vida, que é o Espírito de Deus. Ali eu tinha certeza que Deus estava comigo naquele dia, naquele momento. Naquele momento eu recebi o maior tesouro do mundo, a verdadeira riqueza, uma riqueza que dinheiro nenhum poderia me dar. Uma riqueza que me deixou plena. Eu não precisava mais de nada. Deus passou a ser tudo para mim. Passou a ser o primeiro, passou a ser a coisa mais importante da minha vida. O maior tesouro. E os 700 mil reais de dívidas foram quitados e eu até consegui outros bens. Mas o mais interessante é que, assim,
quando o dinheiro parou de ser o meu foco, quando o dinheiro parou de ser o que mandava na minha vida e Deus realmente entrou em mim e Deus era o que realmente movia a minha vida, as coisas, os bens começaram a vir, as coisas começaram a se ajeitar. Hoje a minha família é toda uma bênção. E a minha maior vontade é falar de Deus para as pessoas, é tentar trazer as pessoas para um lugar que realmente eu sei que funciona. Você tem preconceito com a Universal, como eu tinha? Faz uma prova com Deus. É melhor você vir aqui fazendo uma prova do que você ficar sentada no seu sofá sofrendo. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai transformar a tua vida assim como transformou a minha. Você entende o quanto Deus é poderoso para mudar a situação em que se encontra, por mais difícil que ela seja, mas você precisa tomar uma decisão. Pare de ficar aí olhando para a sua situação e pensando assim: se eu tiver dinheiro, eu vou ter paz. Se eu tiver dinheiro, eu serei uma pessoa feliz. Mas tem pessoas agora que têm tudo. E o que falta? Justamente a presença de Deus, a direção de Deus, para que ela então, tendo alegria, paz, também tenha a condição de alcançar a prosperidade, realizar todos os seus sonhos. Ter uma parceria com Deus é a garantia de sucesso do lado de fora, mas principalmente dentro de você. Nesta próxima segunda-feira vamos estar determinando mais um clamor para a queda das muralhas, problemas financeiros, dificuldades que você tem enfrentado, com certeza cairão por terra e você alcançará grandes resultados. Nós vamos agora ao intervalo e daqui a pouco nós retornamos. Uma barreira intransponível e um obstáculo assustador. Assim eram as muralhas de Jericó. Até o dia de se tornarem ruínas e o palco de uma das maiores manifestações do poder de Deus. Qual tem sido a muralha da sua vida financeira? Para derrubar todas as barreiras que impedem a sua prosperidade. Nesta segunda-feira, o clamor da queda das muralhas. Na maior palestra de prosperidade do mundo. As muralhas de Jericó eram intransponíveis. Por causa dos filhos de Israel, diz o texto sagrado, que quem estava dentro da cidade não saía, quem estava fora não entrava. Com certeza, o mal, sabendo do seu objetivo, que é alcançar a mudança de vida, ainda esse ano, ele resiste, fazendo de tudo para que você não venha conquistar, não venha adentrar aonde você deseja, para que portas não se abram e as coisas não venham dar certo para você. Mas se você persevera e age a sua fé confiando na promessa de Deus, o mesmo Deus que disse a Josué que dessem as 13 voltas ao redor das muralhas, porque Deus já havia entregue Jericó nas mãos deles e assim se cumpriu a promessas de Deus para a sua vida financeira. E essas promessas, com certeza elas irão se cumprir. Não são automáticas, se faz necessário usar a fé. Por isso, toda segunda-feira nós temos mostrado o calendário e determinado que sejam estes os melhores meses da sua vida. Não importa se os meses que se passaram foram meses de poucos resultados. Esses últimos serão meses de grandes e, com certeza, extraordinários resultados na sua vida. Segunda-feira, o clamor para a queda das muralhas, em 6 horários. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e especialmente 19h30, eu convido você a vir lutar conosco. E Deus com certeza garantirá a vitória. Vamos agora a testemunhos. Volto daqui a pouco. Seu nome? Marcos. E a sua vitória? Então, bispo, eu cheguei na Universal através da minha esposa, né? Então, no passado, como dizia eu que eu não era nada, eu não tinha nada, eu não valia nada, e era por aí assim que eu cheguei na igreja. Como é que estava a sua vida antes de chegar aqui, antes do pacto, antes da prosperidade com Deus, e como é que está a sua vida hoje? Então, eu tinha uma vida toda enrolada, eu era viciado no passado, eu não tinha nada, eu morava junto com os meus pais. E, na época, eu conheci uma pessoa e
E desse relacionamento gerou um filho que hoje tem 20 anos, meu filho, vai fazer 20 anos. E a mãe dele, no passado, ela falou que eu não ia ser nada, que eu só queria boteco, só queria coisa errada. E na época, até na ocasião, eu estava desempregado. E logo assim eu já conheci a minha esposa, e através da minha esposa que a minha vida começou a mudar. Aí a gente conquistou aqui na igreja casa, carro, foi mudando o nosso casamento, foi mudando tudo. Depois que eu vim para a igreja junto com a minha esposa. Quer dizer, depois que você passou a obedecer, fez aliança com Deus, a vida mudou. Sim, eu fiz aliança com Deus, eu fui deixando as coisas erradas. Eu depois, no começo, na igreja não era dizimista, depois eu fui passando, porque eu peguei Entendeu? Entender o que era ser dizimista, e fui vindo aos poucos e tal, fui pegando, e hoje eu sou muito feliz e grato a Deus por ser dizimista e ofertante na casa do Senhor, aqui na Catedral. A gente mora lá na Palhoça, a gente não mede esforços para vir, a gente está, quando pode vir aos domingos, a gente tem uma aliança na segunda, tem uma aliança no sábado do jejum, que foi onde eu comecei. E assim, bispo, Deus tem abençoado a minha vida poderosamente. Amém. Deus abençoe bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Qual o nome do senhor? Luiz. Seu Luiz e dona? Gilcele. Dona Gilcele. O que aconteceu? Haviam parado o pacto ou uma vitória que vocês alcançaram através do pacto? Não, a gente tem um pacto com Deus já faz bastante tempo, né? A gente chegou aqui no pacto sem nada. Nós morávamos num apartamento de 100 metros quadrados. Dentro do apartamento tinha 2 colchões de solteiro. Foi assim que o senhor chegou? Assim que nós chegamos aqui. Com a vida financeira destruída, uma falência numa padaria, né? E o casamento também destruído. Aí a gente começou a fazer o pacto com Deus e a terapia do amor. Aí Deus reconstruiu o nosso casamento e a nossa vida material também houve uma transformação. Já tinha sido oferecido para mim um trabalho, 4 vezes eu tentei e não consegui, sozinho eu não consegui, e vindo no congresso, o Senhor soprou esse trabalho na minha mente novamente. Aí eu falei com Deus, poxa, mas eu já tentei 4 vezes e não consegui. Mas o Senhor falou comigo bem forte, não vai que vai dar certo. Aí eu fiz prova com Deus, comecei a trabalhar nesse local, né? Fiquei 1 ano de empregado e fazem 6 anos que eu sou o dono. Graças a Deus, hoje eu tenho uma loja bem localizada dentro do mundo do Karma Shopping, né? Trabalho com martelinho de ouro. A gente tem uma vida de qualidade. Deus tem nos abençoado em tudo. Quer dizer, o pacto com Deus transformou totalmente a vida de vocês, não apenas materialmente, mas até o relacionamento. Sim, transformou grandemente. E vale a pena fazer um pacto com Deus? Vale a pena demais. Ele surpreende, de vez em quando ele dá uma surpresinha para a gente, assim, a gente fica muito feliz. E uma coisa que o senhor falou, Deus falou, o senhor ouviu, e no que obedeceu, os resultados estão aí, né? Sim, senhor. Foi com luta, né? São 6 anos que eu tenho essa loja. E nesses 6 anos foi crescendo dia a dia. E hoje a gente está bem no mercado, assim, a gente já está bem fixo, bem procurado. Somos o primeiro na internet dos serviços que a gente faz. A nossa loja hoje, meu Deus, é uma bênção. Eu paro para vir no congresso ou para vir nas reuniões, né? Mas se eu quisesse trabalhar, estar trabalhando até 9, 10 da noite, estaria trabalhando tranquilo, final de semana. Tenho serviço direto, graças a Deus. Quer dizer, vocês param para dar prioridade a Deus. E Deus deixa faltar? Não, nunca. Não. Está vendo como é interessante? Às vezes a pessoa pensa assim, né? Mas e se eu vou perder um cliente, vou perder uma venda, vou perder um negócio? Se é Deus quem dá, e sendo Ele que abre as portas, Ele vai deixar faltar? Com certeza não. Então, está aqui o resultado, bem forte para o nosso Deus. Muito mais Deus vai fazer na vida de vocês. Parabéns pela fé de vocês. Como estava a sua vida quando você chegou aqui na igreja? Destruída, acabada, em tudo. Desde o meu trabalho, nossa empresa, com a minha esposa, a família toda desmontada. Toda destruída. O que fez a sua vida se levantar? O altar. Foi aqui. Cheguei numa segunda-feira, não tinha para onde correr, carro em busca e apreensão, isso há 16 anos atrás, tá? 16 anos atrás. A empresa quebrada, por erro meu, né? Que eu procurei o erro, não foi ela, foi eu. Então a minha vida foi caindo. Nós tínhamos
8 empregados, fiquei só com 2 na época. E não tinha, como diz assim, eu estava perdido, não tinha para onde correr. E foi através que eu estava vindo para cá, no centro da cidade, e ligaram para mim e eu aceitei uma proposta. Mas naquele momento era segunda-feira de manhã, eu vim para a igreja. Cheguei aqui e fiz um propósito. Isso foi um deles, pastor. Teve mais coisas que aconteceu. E daquele dia em diante, a minha vida foi transformada. Teve mais coisas, mais problemas? Teve. Mas tudo foi o quê? Usando a fé nesse altar. Se entregando. Mudou, Dinei. Mudou. Mas tem que ser uma coisa sincera. Uma coisa da boca para fora não adianta nada. Sendo que até hoje tem muitas vezes que acontece. De vir, como diz, tem diversos muros, né? Pra gente derrubar. Isso acontece. Quem tá na fé, toda hora aparece uma coisa para vir tentar tirar a gente do caminho. Mas aquele que crê e obedece, ele não pode desistir. Dizimista fiel. Sim, senhor. Eu, minha família, meus filhos, minha filha, todos eles. Todo mundo aí, né? A família toda está na igreja, graças a Deus. A família toda. Hoje tudo resolvido? Tudo resolvido. Hoje está tudo resolvido. Saiu daquela miséria, daquela amarração? Sim, com certeza. É como meus testemunhos. Tudo que as coisas que nós não tínhamos, viemos ter hoje. Vim para a igreja através de um carro que estava em busca e apreensão, no caso. Hoje nós temos cada filho, eu tenho 2 carros, meus filhos cada um tem seus carros, tem suas casas, outro está fazendo a casa, outro está com... Isso, o tem com a construção dele. E o Felipe já tem um apartamento para pegar o ano que vem, um apartamento bom de verdade, não é uma coisa simples, é uma coisa grande, é uma coisa que eles quiseram e foi a mesma coisa. Ele esteve aqui nesse altar, ele fez um propósito aqui, saiu daqui com sal, foi lá no lugar que ele queria, lá na Pedra Branca, e colocou lá onde ele queria. Teve outros lugares, mas o lugar que ele vai pegar vai ser lá. Então. Forte também. Deu certo. Muito mais vai vir. Bem forte para o nosso Deus. Sabe o que depende de você? Apenas que você venha crer e fazer a sua parte. E sabe o que depende de Deus? Fazer o que você não é capaz de fazer. Porque o sobrenatural é com Ele. Se houver atitude da sua parte, a sua ação aqui na terra vai causar a reação da parte de Deus nos céus. E o poder dele, com certeza, se manifestará mudando sua história. Amigo, amiga, chega de reclamar, chega de se lamentar, pare de murmurar, não seja mais aquela pessoa pessimista, lance fora o medo, a dúvida, lance fora aqueles pensamentos negativos que só te influenciem. Confia, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Deus não é homem para que minta, e muito menos filho de homem para que se arrependa. Segunda-feira, nesse clamor, às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas com o bispo Jean Paulo e 19h30 com o pastor Juliano Brito, você participará de uma segunda-feira que vai mudar a sua história de vida. Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Deus abençoe sua vida e até o próximo encontro.